Bom dia, estamos dando continuidade à leitura da palavra. Estamos lendo o livro de Marcos no Novo Testamento. Então, corra, pegue sua Bíblia, vamos ler Marcos 7. Estivemos parados por conta do nosso Retiro Renascer, que ocorreu esse ano, né? 7º ano que a gente faz aquele trabalho. Um trabalho intenso e um trabalho onde sabemos que o inimigo não fica feliz, né? Porque todo trabalho que envolve almas, há um preço a pagar. Então, eu fiquei sem filmar porque eu estava meio adoentada, ainda estou um pouco, mas estou no processo de tratamento e hoje, como eu estou me sentindo bem melhor, eu não poderia deixar de fazer esse vídeo dando continuidade à leitura da palavra, tá? Junto com você. Então, corre, pega a sua Bíblia e vamos ler juntos Marcos 7 no Novo Testamento. Ele fala assim: alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com as mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Então eles estavam de olho. Lembra que o grupo de fariseus, eles ficavam o tempo todo tentando pegar o Senhor Jesus em contradição, em algum erro. Então eles já estavam observando que os discípulos do Senhor comiam sem lavar as mãos. 3. Os judeus e especialmente os fariseus seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. 4. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Segue ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar os corpos, copos, jarros, vasilhas de metais e mesa e camas. Então ele está falando aqui que ele seguiu um ritual. Claro que a de higiene é bom, mas nem sempre pode ser algo assim, que se diz como uma regra que não pode ser quebrada, né? Na questão até de necessidade. Tem lugares que não dá para fazer tudo isso aí, né? Já visitamos lugares nos ribeirinhos onde é difícil, né, lavar as mãos assim, ter toda essa higiene, mas o Senhor cuida. Então, ele estava preocupado com todos esses detalhes. Os fariseus e mestres da lei perguntaram a Jesus. Aí eles vendo tudo isso, eles perguntaram para Jesus, fariseus: por que é que os seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu para eles. Jesus, ele não tinha meio termo. Como ele era Deus, ele já sabia todas as coisas, ele era duro com as palavras. Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fosse mandamento de Deus. Então ele está falando aqui, chamou eles de hipócrita, e que eles diziam só de boca que serviam ao Senhor, que acreditavam, mas no fundo, eles não agiam, porque a gente já falou aqui, né? Que crer em Deus é uma coisa, mas agir como filho de Deus, por adoção a Jesus Cristo, é diferente, porque você se submete ao desejo e à vontade de Deus na sua vida. Isso é muito importante. Então, antes dos 21, eu criei em Deus. Dos 21 para cá, quando eu aceitei a Cristo, eu passei a obedecer, a me submeter a Deus, às suas vontades, e a sua vontade no reino e aqui, porque eu nasci e você nasceu para o louvor de Deus, saiba disso.
E aí ele fala aqui que eles, na verdade, eles só queriam, como é que se diz, praticar coisas humanas, leis humanas. Qualquer mortal consegue, mas o lado espiritual vai além dessas leis humanas. E aí ele continua. E continua: vocês abandonaram o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. E Jesus terminou dizendo: vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Será que tem gente assim hoje? Será que tem denominação fazendo a sua vontade, menos a vontade de Deus? Quanto mais eu avanço no ministério com meu esposo, mais eu estou triste. Mas mais eu estou alegre também ao mesmo tempo, triste e alegre, porque eu estou vendo a palavra de Deus se cumprir. O nível de líderes covardes que estão nos cercando, fazendo a sua própria vontade e não a de Deus, é algo assim surreal. E eu não poderia deixar de falar, né? Você que é líder e você está fazendo a sua vontade e não a de Deus, menosprezando quem quer crescer, menosprezando ajudar quem realmente necessita. Estamos cheios de igrejas sem pastor, cheio por leis humanas. Jesus está voltando e isso vai acabar, eu creio. Então não olhe para a denominação, não olhe para leis humanas, busque ao Senhor verdadeiramente. Não deixe que essas cercas denominacionais, eu estou falando com os crentes que talvez o Tonico está aí, nem sabe o que eu estou falando, mas quem é evangélico e vai ouvir esse vídeo, vai saber o que eu estou falando. Lá no céu não tem cercas denominacionais. É o povo de Deus. Então vamos realmente viver o evangelho. E acorda, você que está sendo pedra de tropeço, você que está deixando que o reino fique empacado. Tem muita igreja que não cresce há anos. Estamos cheios de crentes, vagabundos espirituais, que isso, que não querem nada com o reino. Eu aprendi uma coisa nesse final de semana, no retiro onde eu saí, Deus me tirou de cena. Na segunda-feira eu fui internada e só saí na quarta depois que o retiro acabou, mas eu estou aqui. Mas o Senhor falou muito ao meu coração. E ele colocou para eu falar para você que lá não tem isso, sabe? Não tem essa cerca. Precisamos fazer a obra de Deus. A tempo e fora de tempo, tá cheio de almas se perdendo e indo para o inferno, porque você está de braço cruzado, porque você impede que o reino de Deus cresça, cheio de líderes covardes que quando eu olho me dá até nojo. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. E por isso que na Bíblia está escrito, tem coisas mínimas na Bíblia que a gente passa batido. Está escrito, os covardes não herdarão o reino de Deus. Quando eu vejo esse monte de líderes covardes por causa de leis humanas, eu me pego nesse versículo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é sábio. Eu estou muito triste com relação a alguns líderes, mas Deus vai à nossa frente, né? Deus sabe, Deus prova, sabe quem? Os seus. E se tudo está um mar de rosas, cuidado, que você não está incomodando o inferno. Se tudo está um mar de rosas, cuidado, porque você está fazendo a vontade do diabo, não de Deus. Porque quando a gente caminha com o Senhor, é luta, luta em cima de luta. Para quê? Para que a gente caia, para que a gente não faça, para que a gente desacredite em Deus. É um parênteses esse aberto aí. Deus mandou, vamos lá falar, né? Então ele fala assim, vocês arranjam, continuando, Marcos 7, 9. E Jesus terminou dizendo, vocês arranjam sempre um jeito de pôr de lado o mandamento de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Pois Moisés ordenou, respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também
que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, mas diz: eu dediquei isso a Deus. Então ele não precisa ajudar os seus pais. Assim, vocês desprezam a palavra de Deus, trocando por ensinamentos que passam de pais para filhos, e vocês fazem muitas outras coisas como esta. Então ele está dizendo assim, que muitas das vezes a pessoa quer tanto a lei é mais à frente que o lado espiritual, que ela até se atropela em fazer coisas que Deus abomina, né? Aqui no caso, deixando de olhar para o ser humano como pai, para dizer que ofereceu a Deus e não ajudar os pais, talvez seja financeiro nesse caso. Continuando, Jesus fala sobre a impureza. Olha o que Deus fala, né? A gente está cercado também de algumas coisas que dizem que a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Então vamos ver aí. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos os que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isso do coração. Coração, que a Bíblia está se referindo aqui à mente, tá? Coração da pessoa é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Quando Jesus se afastou da multidão e entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram o que queria dizer essa comparação. Então Jesus disse, então ele queria saber o porquê que o que entra não é impuro e o que sai do coração que é impuro, eles queriam saber, né? Para Jesus explicar. Vamos lá. Vocês são como os outros, não entendem nada. Jesus comparando os discípulos que andavam com ele. Será que tem gente na igreja hoje que está na igreja e faz umas perguntas assim como se nem conhecesse a Cristo? Tem. Então não se assuste que Jesus falou isso aqui para os discípulos, que ele andava com ele, mas também não entendiam nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura. Por quê? Não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Está escrito na palavra de Deus em Marcos 7:19. O que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração, o coração aqui que a Bíblia se refere à mente, que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Então ele disse, a mente, o que sai da nossa mente é pior do que tudo que você pode comer que você acha que faz mal. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, não, pode comer sim. O que faz mal é o que você anda pensando, arquitetando, tramando. Será que são coisas boas? Ou você é um sepulcro caiado? O que é isso, Branildes? A Bíblia diz que tem pessoas que são um sepulcro caiado, que por fora são bonitos, mas dentro são podres. É um caixão muito bonito por fora, mas quando abre, tem um morto lá dentro e tá podre dentro. Então, sepulcro caiado são pessoas fisicamente ou por fora belíssimas, mas que dentro são pessoas abomináveis, pessoas tristes, pessoas que amam o mal, que têm prazer na maldade. Temos muitas pessoas assim. Aí continuando, a mulher estrangeira. Então Jesus explicou para ele com relação à comida, que podemos comer tudo,
e que a maldade está no pensamento do ser humano, ok? Então vamos lá, continuando Marcos 7, 24. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. 25. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. 26. Era estrangeira, de nacionalidade cirofenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Mas a senhora respondeu à mulher: mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama de fato, o demônio tinha saído dela. Então ela aqui foi pedir ajuda, mas ele estava ajudando os seus, tipo assim, né, Jesus. Mas ela disse: não, eu aceito uma migalha sua, só olhe para mim, escute, tipo assim, né? E ele disse: a sua fé é tão enorme, volte que a sua filha está curada. Louvado seja o nome do Senhor, creia. Né? Eu tive que crer, né, saindo do retiro, que tudo ia dar certo. Eu tive que crer que eu ia ficar boa, né, para que eu continuasse o ministério com meu esposo. E eu estou aqui, voltando a ler com você, né? E o Senhor vai à frente de nós, certo? Enquanto líderes, a você que é líder, seja destemido, corajoso, avante. Não deixe que o inimigo aprisione os seus sonhos com relação ao reino de Deus. Amém? Jesus e o surdo mudo. Olha só, tem mais um episódio aqui de cura. A Bíblia toda, quase, e no Novo Testamento, ela fala sobre curas. Porque, na verdade, Jesus vai mostrando àquelas pessoas que ela pode curar qualquer doença, né? Até acho que hoje, para nós é impossível. Jesus, lá no passado, já curava, mostrando que ele era o próprio Deus. Que ele era o Criador, que ele era o dono de tudo, que bastava uma ordem dele para que tudo acontecesse. Ok? Então, vamos ver aqui Jesus e o surdo mudo. O que foi que aconteceu? Jesus saiu da região que ficava perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lado da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo. E quando se não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos no ouvido dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco de saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efata. Isso quer dizer abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram e a sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldades. Sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Tem uma ligação aqui, daqui a pouco eu vou desligar. Já terminamos de ler Marcos 7,
certo? Mostrando o poder de Deus em cima de um surdo. O Senhor, Ele manda em tudo. Jesus Cristo, se você tem dúvida de quem é Jesus, se Jesus era Deus, a Bíblia está cheia de testemunhos mostrando que Jesus era Deus, porque Ele tinha todo o poder em suas mãos. Tá bom? Então eu vou orar de olho aberto, porque eu não sei se essa internet vai cair. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado pela melhora da minha saúde. Agradeço a todos, Senhor, que têm orado por mim, pela minha vida, pelo meu ministério com meu esposo. Te agradeço domingo, Senhor, foi o dia da mulher do pastor, uma pessoa importante, Senhor, no reino. Para que o seu líder vá à frente, é necessário ter uma mulher sábia. Eu te peço, Senhor, que tu me dê sabedoria cada dia para ajudar o meu esposo, para que possamos seguir. Te agradecemos pelo Retiro Renascer, Senhor, que ocorreu essa semana, que passou. Obrigado por mais uma vez nos mostrar o teu poder através de cada detalhe, Senhor. Cada detalhe que tu fizeste com que acontecesse. Um retiro de excelência, um retiro, Senhor, onde a tua presença foi sentida. Eu te agradeço. Te agradeço até mesmo pela doença, porque me fez parar um pouco, para refletir, para pensar. Te agradeço por tudo. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Cristo. E eu creio, Senhor, que foi necessário essa parada. Muito obrigada. Obrigado pela leitura da tua palavra nesse momento, onde, Senhor, nós podemos ver o teu poder sobre o surdo, sobre os demônios, Senhor, sobre as leis humanas, Senhor. A tua lei, o teu amor, ele é além. E eu te peço e intercedo hoje por cada líder, Senhor, que tu tens colocado nos nossos caminhos e que tem nos decepcionados com covardia, com medo, por causa de homens. Tem misericórdia deles e age na vida deles. Que eles possam, Senhor, ter um encontro verdadeiro contigo e que a tua vontade na vida desses líderes seja maior do que qualquer coisa. Porque quem ama a Deus tem prazer em servir. E a tua palavra diz, Senhor, que aquele que sabe fazer e não faz é maldito. Um bom dia. Obrigado. Perdoa os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Um beijo, saúde para todos nós, né? E vamos que vamos. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bom dia, Tonico. Obrigado pela companhia. Deus te abençoe. Espero um dia te encontrar no céu, viu?